Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Selic mantida em 15% e queda de 0,25 na taxa de juros básica dos Estados Unidos, beleza? Deixa eu jogar aqui na tela para vocês. Bom, o comunicado saiu ontem, né, às 6h32. Copom mantém a taxa Selic aqui em 15%. Já era a expectativa de mercado, então nada muda, né, do que já estava sendo planejado. E aí eles explicam aqui. Então vou trazer só os pontos que eles falaram aqui, porque é importante para você entender por que eles mantiveram essa taxa em 15%, tá? O ambiente externo se mantém certo em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos. A gente sabe disso, né, que está tendo esse problema de política, né, envolvimento aí do Trump, até com as questões aqui do Brasil, e aí, enfim, tudo isso gera muita certeza, tá? Corretíssimo aqui os pontos que estão levantando. Consequentemente, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados, com reflexos nas condições financeiras globais. Tem muitos países, inclusive, que estão devendo, com dívidas altas, tá? Então, isso aqui é um cenário global. Tal cenário exige particular cautela por parte dos países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica, beleza? Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores da atividade econômica segue apresentando, conforme esperado, certa moderação no crescimento. Por que tem que ter moderação no crescimento? Se a gente está crescendo demais, aumenta a inflação, porque tem mais consumo. Se a gente está crescendo razoavelmente, aos poucos, etc., então a tendência é que a inflação não cresça tão rápido assim, aí entre no descontrole, que é como está atualmente. Mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação, beleza? As expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus, eu trago toda semana aqui, praticamente, a cada 15 dias, o boletim Focus para vocês. Isso é muito importante, que eles também usam como referência. Permanecem em valores acima da meta, situando-se em 4,8 e 4,3 respectivamente. Lembrando que a meta deles é 3% de inflação. A projeção de inflação do cupom para o primeiro trimestre de 2027 e atual horizonte relevante de política monetária situa-se em 3,4 no cenário de referência. Então, o que é mais próximo é só lá no período de 2027. Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem mais elevados do que o usual. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se uma desancoragem das expectativas de inflação por um período mais prolongado, uma maior resiliência na inflação dos serviços, um conjunto de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário, eventual desaceleração da atividade econômica doméstica, desaceleração global, enfim, vários pontos aqui bem importantes. E aí ele fala aqui, né, o cenário segue marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões do mercado de trabalho. Para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Então, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. Entendo que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, tá? Sem oferecer prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade dos preços. E aí, só para vocês entenderem quanto isso é importante, se eles mudam, por exemplo, e seguem igual os Estados Unidos, de ter uma queda nesse momento, pode ser que descontrole a inflação novamente, porque começa a diminuir um pouco, o mercado volta a aquecer rapidamente, tá? E lembrem-se que o mercado ele sempre antecipa a anúncios que podem acontecer. Então, por isso que se monta previsões. Eles vão pensando, ó, pode acontecer isso aqui. Se acontecer qualquer cenário diferente disso, então, por exemplo, se acontecesse a queda, o mercado iria entrar em loucura. E aí você teria estaria ali mexendo demais na economia, fazendo com que as pessoas começassem a já pensar, não, agora sim vai começar só a cair aqui, e aí sim volta de novo a aumentar a inflação. Então, volta a ter o descontrole. Então, realmente, para você diminuir as taxas, é importante você ter esse controle, ser totalmente independente, isento ali, não ter interferência política e estar usando indicadores específicos para conseguir controlar isso, tá? Eu gostaria muito de ter uma taxa bem mais baixa para poder ter outros investimentos aqui, mas com a taxa alta serve também para a gente ter bons investimentos na renda fixa, tá? Então, de todos os modos, se um tiver alto ou se ele tivesse baixo, para mim seria bom, porque eu, em cada momento eu invisto em pontos diferentes aqui, aproveitando esses cenários bem interessantes. Aqui está um relatório do Federal Reserve, né, do Fed. Então, eu já traduzi aqui, né? Então, eles falam também, né, indicadores recentes sugerem que o crescimento da atividade econômica moderou-se no primeiro semestre do ano, a criação de empregos acelerou, a taxa de desemprego subiu ligeiramente, mas permanece baixa. A inflação subiu e permanece relativamente elevada. O comitê busca atingir o máximo de emprego e inflação uma taxa de 2% no longo prazo. Então, diferente do nosso aqui, que a gente busca 3%, lá eles buscam 2% só de inflação. A incerteza quanto às expectativas, a perspectiva econômica permanece elevada. O comitê está atento aos riscos
riscos para ambos os lados do seu duplo mandato e avalia os riscos negativos para o emprego aumentar. Em apoio aos seus objetivos e à luz da mudança no equilíbrio de riscos, o comitê decidiu reduzir a meta para a taxa básica de juros em 1/4 ponto percentual, 0,25, para 4 a 4,25%. Ao considerar ajustes adicionais à meta para a taxa básica de juros, o comitê avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e equilíbrio dos riscos. O comitê continuará reduzindo suas participações em títulos de tesouro, títulos de dívida das agências, títulos lastreados em hipotecas. O comitê está fortemente comprometido em apoiar o emprego máximo e retornar a inflação da sua meta de 2%. Um ponto aqui importante sobre essa dos Estados Unidos é que eles estão tomando muita porrada do próprio presidente dos Estados Unidos. E isso é muito ruim, porque você, de certo modo, você acaba tendo interferência. Agora, recentemente, uma das pessoas que são votantes lá foi indicada também pela equipe do Trump, né? Os senadores lá próximos do Trump. Já é a terceira indicação. Então, assim, começa a virar algo que pode ser que ele se torne meio que na marra, ao invés de ser realmente com base em analisando, né, todo o mercado e tudo mais, começa a ser meio que na marra. E aí você até vê que na própria informação deles, eles falam, né, a inflação sumiu e permanece relativamente elevada, ou seja, subiu, tá permanecendo em alta e aí vocês vão baixar a taxa. Então, assim, tem coisas que você tem que pensar direitinho se faz sentido. Isso é uma coisa muito importante para os Estados Unidos e você tem essas influências. Inclusive, o cara que foi indicado recentemente, deixa eu até ver se eu acho aqui uma notícia sobre isso, que é deixa eu botar aqui o Fed, votação, ver se vai ter aqui, que teve o cara, aqui ó, esse cara aqui foi indicado recentemente, tá? Que ele é Stephen Miller, o nome do cara. Foi confirmado pelo Senado, para o Conselho de Governadores do Fed na segunda e tomou posse já na terça-feira, bem em cima aqui já do relatório. E ele foi o único que optou por um corte de 0,5 ponto pessoal. Então, assim, de todos que estavam lá, ele foi a única pessoa, acabou de entrar, ser colocado e estava optando por um corte de 0,5. Então, você entende que está tendo influências que podem ser bem ruins para os Estados Unidos, porque pode gerar um problema muito grande, que é um crescimento exagerado da inflação, que isso pode acontecer, porque quando você diminui na marra, o que acontece? A inflação já estava alta, então volta a economia a girar cada vez mais. Se volta a girar cada vez mais, a inflação volta a disparar, você entendeu? É diferente de você estar subindo aos poucos aqui, voltando a economia aos poucos, entendeu? Sem ter tanto impacto, etc, porque aí você não vai ter você vai ter um aumento controlado da inflação, que é justamente essa meta que eles querem de 2%. Mas se você começa a mexer na marra, aí sim você pode ter um disparo muito alto da inflação e aí, meu amigo, aí os caras vão ter que voltar a subir a taxa aqui e aí os Estados Unidos podem entrar no processo de recessão, que é o que já foi falado há muito tempo. Eu trouxe vídeo, inclusive, falando sobre isso, dessa possibilidade de entrar em recessão nos Estados Unidos por conta disso, tá? Por conta dessas altas taxas que estão sendo impostas para os outros países. Então, assim, você acaba restringindo muito a entrada dos produtos de fora, que acabariam entrando até mais baratos, né? Tudo bem, tem imposto e tudo mais, só que você tem uma exigência agora dos produtores locais de lá, dos Estados Unidos, que eles precisam produzir para manter justamente as atividades econômicas lá do que eles têm. Então essa produção aumenta, começa a ficar mais caro insumo. Como é que vai pegar esse insumo? Não tem tudo lá, então você começa a entrar num problema, numa bolha bem problemática para os Estados Unidos, beleza? Isso é importante. E até, obviamente, seus parceiros que tem ali, parceiros comerciais. Então isso é um ponto importante para trazer para vocês. Agora eu vou trazer para vocês em gráficos, para a gente ver o que foi que aconteceu. Por que é importante trazer a questão do gráfico aqui? Para vocês entenderem que não é só essa questão, eu até trouxe aqui, não sei se eu mostrei para vocês, tá? Eu acho que eu não estava com a tela compartilhando, mas aqui, ó, da questão do diretor do Fed aqui, que foi indicado pelo Trump aqui, e ele decidiu optar aqui por um corte mais agressivo de 0,5 ponto, e ele foi o único, tá? Todos os outros estavam em consenso de 0,25. Foi a única pessoa realmente que colocou isso aqui a 0,5, e ele acabou de entrar na terça-feira, tá? Então, assim, é muito estranho esse tipo de acontecimento, você acaba tendo uma influência, e o Trump já deixou bem claro que queria demitir as pessoas lá, tentou demitir a Cook, né? Tem Cook lá, se não me engano, e não conseguiu, porque realmente ele não tem essa legislação, que essa justa causa específica, porque ela não teve ainda uma causa que justifique a demissão, então ela continua lá. Então são pontos bem importantes para você ver a influência. E aí, trazendo para vocês os gráficos, a gente vê o que está acontecendo ao longo do tempo. Eu poderia trazer aqui nos últimos 5 dias, mas a gente não vai notar tanta coisa. Você só nota aqui, por exemplo, que a partir do dia 12, por exemplo, a Ibovespa, ela veio subindo aos poucos aqui, ó,
subiu um pouquinho mais aqui, ó, no dia 17, 10 horas, 11 horas, etc. Então, assim, mas eu vou pegar aqui de um ano só para mostrar para vocês. A Ibovespa, ela vem já despontando aqui, tá? Ela já vem crescendo a nossa bolsa. Então, ela vem crescendo aos poucos aqui de janeiro, etc. Ó, chegou em 127 mil pontos ali em fevereiro. Aí teve uma queda momentânea ali para início de março, voltou aqui, já foi para 131 mil, 130 mil, caiu um pouquinho para 125 mil, voltou subindo forte aqui, ó, chegou nos 140 mil aqui, próximo dos 140 mil em maio, em junho ficou andando de lado. Aí teve uma pequena quedazinha aqui em julho. E aí, ó, seguiu subindo aqui. E aí, já tá chegando aqui nos 645 mil pontos. Então, qual que é o ponto? Só para vocês entenderem, né? Com relação às taxas, obviamente, é da taxa Selic a gente só vai começar a ver agora porque foi anunciado ontem à noite. Então, tava tudo fechado, né? O mercado tava fechado. O do Fed, eles divulgaram 3 horas da tarde, certo? Então, o fato de ele ter divulgado às 3 horas da tarde, né? Tem pouca influência também, porque já tava perto do fechamento de mercado, certo? Só que, claro, o mercado ele se antecipa para isso. Sempre ele se antecipa para isso. Então o mercado já vem vendo, já vem acompanhando, vendo que esses resultados poderiam acontecer, então ele já vem subindo aqui com as empresas e tudo mais. Então não é esse resultado em específico, só saiu o que já era esperado pelo mercado. Então eles já vinham precificando isso. E como que a gente pode ver isso mais claro, né? Porque o Ibovespa já vem subindo gradualmente, poucos períodos aí teve queda, voltou a subir e tudo mais, já está próximo aqui dos 145 mil pontos. Então para chegar nos 150 mil, muito fácil. Mas vamos ver lá o S&P 500. E aí eu trouxe já do ano todo, só para vocês entenderem. Olha como você nota aqui as mudanças, né, lá. Eles vinham aqui, né, em valores razoáveis, normais, tudo mais. Aqui em fevereiro, final de fevereiro para março, eles entraram aqui naquele problema de taxação dos Estados Unidos, que foi quando o Trump começou a divulgar as taxações lá para os outros países. Então, olha o quanto caiu aqui todas as cotações aqui do S&P 500, tá? Chegou a 4.900, então estava em 6.100, foi para 4.900. Então, vê como a queda foi bem absurda. E depois desse período, ele voltou a subir normalmente. Então, assim, passado o momento de turbulência, ele já vem subindo, tá? Ele já vem subindo. E aí ele já vem nesse período tendo essa expectativa de diminuição das taxas. A outra reunião do Copom também, do Fed, eles já sabiam que tinha possibilidade de queda, mas não caiu na última reunião que aconteceu. Mas enfim, mas ele já tinha uma expectativa boa. Então, ele vem subindo normalmente. Então, você nota que não é aquele negócio que subiu agora porque o cara anunciou que ia, mas já tinha expectativa de mercado de muito tempo atrás. Eles já estavam esperando isso, já tinham uma expectativa para isso. Então, ele já vem precificando isso faz tempo. Então, não é uma novidade, querendo ou não, ter isso, entendeu? E até a mesma coisa se fosse a manutenção, né? Se eles mantivessem na mesma taxa. Acredito que continuaria subindo normalmente, tá? No máximo, você vai ter uma influência no primeiro dia do anúncio, um pouquinho maior, né? Para as pessoas que não tinham acompanhado ao longo do tempo, mas é bem simples, bem trivial isso aqui. E o mesmo comportamento vocês vão ver aqui no Nasdaq. Olha que interessante, como são bem parecidos, né? Para não dizer que são idênticos. S&P 500, Nasdaq. É o mesmo comportamento. Se você botar um gráfico aqui em cima do outro, você vai ver a mesma coisa. É a mesma coisa. Ó, também tá em um ano aqui. Ambos estão, ó, esse aqui do S&P 500 está acumulando 12% de alta no ano. Na verdade, 12% de alta dá 718% de acumulado no ano, né? É porque, na verdade, teve a queda, né? Como teve a queda aqui, caiu um percentual, depois sobe um outro percentual. Então, esse é um aumento aqui de acumulado no ano. E o Nasdaq, 2.950%. Estava em 19 mil pontos, caiu até 15 mil pontos e se recuperou, já está em 22 mil pontos. Então, é muito parecido, é a mesma coisa. Então, se você tivesse investido lá no início do ano, ou se você tivesse investido aqui na queda que eles tiveram, hoje, com certeza, você estaria aqui rendendo bons frutos. Você está quase, logo está dobrando aqui o percentual. Ó, chegou em 15 mil, logo está dobrando. Quando é que você vai achar uma oportunidade dessa? Quando é que você vai saber que eles chegaram no fundo do poço? Não tem como saber. Não tem como saber que aqui no dia 8 de abril seria o fundo do poço, entendeu? Para quem já investiu há mais tempo, ele vai só investindo e acompanhando aqui essas ações. Então, vocês entendem que o que eu posso resumir para vocês? Tanto a taxa Selic quanto a taxa lá básica dos Estados Unidos, eles já vinham sendo precificadas pelo mercado. Então, não tem nenhuma diferença em questão sobre isso. Como a Selic se manteve no Brasil, os investimentos que você continua fazendo, você continua do mesmo jeito, porque isso não tem nenhuma mudança. Aproveite enquanto a Selic está alta, faça os investimentos, aproveite a renda fixa, está rendendo bem nesse período. E aí sim, quando começa a baixar essa taxa, aí você começa a pensar em outros tipos de investimento ali, que seria as ações, os fundos imobiliários, ou até investir em BDRs, investir em ETF
ETFs, investir também lá nos Estados Unidos, que agora já está ficando bem caro, né? Porque eles já vinham precificando, então os menores preços ali que chegaram foi em abril. Mas não quer dizer que eles vão parar aqui de crescer, né? Pode ser que eles continuem crescendo cada vez mais. Então é isso. Esses são os pontos que a gente precisa estar prestando atenção, que realmente o mercado vai se precificando antes. Se você vai tomar uma ação agora que você vai comprar, por exemplo, a Bolsa Americana, se os caras já vêm precificando há muito tempo, você vai comprar caro, entendeu? E se vier acontecer o que eu falei, de justamente a inflação começar a disparar, o que vai acontecer? Vai cair a bolsa de lá, quando a inflação começar a disparar. Por quê? Porque a taxa de juros, com certeza, vai aumentar, para poder conter a inflação. E para conter a inflação, volta a cair as empresas ali. Então, se você comprou na alta agora como tá, você vai ter uma desvalorização grande. Não é que você vai perder, mas você vai ter uma desvalorização grande. Pode servir para você fazer um preço médio, melhor, né, nas suas compras. Mas é isso, beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, bate no sininho para receber nossas notificações quando a gente lança vídeo novo. Dá um like aqui, tá? E avisa aqui nos comentários se você está investindo lá na Bolsa Americana, se você está investindo aqui na Bolsa Brasileira. E o que você vai fazer agora se manter nessa taxa de 15% e essa queda de 0,25% lá nos Estados Unidos, beleza? Obrigado e até a próxima.